Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos dar início à nossa última parte aqui da matéria de física dessa unidade, né? Do volume 2, né? E nós vamos falar hoje, dando continuidade sobre o conteúdo de onda. Nós vimos lá nas aulas anteriores conceitos básicos de onda. A semana passada nós vimos um tipo de onda, né? Em específico uma onda sonora, que é uma onda que se propaga ao longo de um meio material, necessita de um meio material para se propagar, e era uma onda mecânica. Hoje nós vamos dar início a um novo tipo de onda. Essa onda é uma onda do tipo eletromagnética, isto é, essa onda ela consegue se propagar no vácuo ou em qualquer meio material. E nós temos essa onda aí também, é uma onda transversal. Então é uma onda eletromagnética e transversal, que nós chamamos de luz. Então, essa parte aí do fenômeno que nós estudamos, a luz, o seu comportamento, é uma área da física conhecida como ótica. Então, a área da ótica, nós vamos estudar basicamente fazer um estudo aprofundado sobre a luz. Então aqui nós vamos dar início ao conteúdo de ótica, chamada ótica geométrica. Então na ótica geométrica nós vamos estudar o comportamento da luz, só que também estudar como que a luz vai se propagar num determinado meio, ela pode sofrer reflexões, ela pode atravessar esse meio, e nós podemos medir qual é a reflexão dessa luz. Então a ótica geométrica basicamente vai tratar desse assunto, do comportamento da luz em específico, né? E como que ela pode se propagar num determinado meio. A luz, como eu comentei com vocês, ela é uma onda eletromagnética, então ela não precisa de meio material para se propagar. Assim, um exemplo é a luz que chega até nós, a luz do sol, né? Ela não precisa de meio material para se propagar. E ela é praticamente a luz. Ela é essencial para a nossa sobrevivência na Terra. Por quê? Porque a maior parte da percepção do mundo que está à nossa volta é devido a corpos que são iluminados. Então nós conseguimos enxergar tudo que está à nossa volta devido a fontes que iluminam determinados corpos, chegando ondas até a nossa visão e levando essa informação para o cérebro. Então essas ondas que chegam até a nossa visão é devido a fenômenos de propagação da luz, certo, pessoal? Então, aqui ele mostra em grandes cidades a luz proporcionou uma realização de atividades. Assim, de dia nós temos basicamente tudo que nós enxergamos à nossa volta é devido à luz natural, né? A luz solar. À noite nós temos fontes artificiais de luz também, que possibilitam também enxergar o mundo que está à nossa volta. Então a luz é essencial para a nossa sobrevivência também, né? Aí o que nós temos? O ser humano ao longo dos séculos ele buscou fazer um estudo aprofundado sobre a luz e seus fenômenos. Como que surge a luz, qual que é a fonte que gera a luz, depois como que essa luz vai se propagar, quais são os fenômenos que ocorrem em termos da luz, e isso nós vamos estudar. O objetivo da nossa aula vai ser estudar todas essas características sobre a luz, tá? Então aqui, como eu falei para vocês, a ótica ela vai ser uma área da ciência que vai estudar os fenômenos ligados principalmente à luz visível. Nós sabemos que lá as ondas eletromagnéticas, a luz visível é uma parte da onda eletromagnética, é aquela parte que nós conseguimos enxergar, que contém todas as cores do espectro ali que nós conseguimos enxergar, mas a luz também pode fazer parte de algo que nós não enxergamos, que também é chamado de luz, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí, graças à luz nós podemos também, a luz o que ela vai acontecer? Ela vai sensibilizar as células da nossa visão, nossos órgãos de visão, permitindo nós obtermos aí, identificarmos as cores e o formato de um objeto, tá? Na nossa percepção aqui. Então nós temos que estudar a área da ótica. O que nós vamos começar a estudar aqui? Nós vamos começar a estudar fontes de luz, os tipos de fontes de luz. Tudo que gera luz, sendo fontes naturais, artificiais, tá?
e todas aquelas fontes também que não geram a luz, mas elas podem refletir a luz. Elas não têm luz própria, mas elas podem refletir a luz. Por exemplo, eu enxergo a parede, por quê? Não é porque a parede emite luz, mas a parede está refletindo a luz de uma outra fonte. Então, nós vamos identificar também isso como sendo uma fonte de luz. Então, o que nós temos? Nós temos dois tipos de fontes de luz aqui, pessoal. Nós podemos identificar como sendo fontes primárias. As fontes primárias é aquelas fontes de luz que tem, aqueles objetos que têm luz própria. Exemplos de fontes primárias: o Sol, as estrelas, que mais? Uma lâmpada que você tem em casa, qualquer fonte de energia que ela vai, qualquer fonte luminosa que ela possui luz própria. Você vai ter uma energia elétrica, algumas vezes ligada à energia elétrica lá, e gerar luz. Ou pode ser fontes naturais, Sol, estrelas, certo? E existem também as chamadas fontes secundárias de luz. São aquelas fontes que elas não possuem luz própria, elas são iluminadas por outras fontes. O exemplo mais clássico, que pode até confundir muitos alunos acabam confundindo, que é a luz, a Lua, por exemplo. A Lua, ela não tem luz própria, ela é iluminada pelo Sol. Então nós já sabemos lá do ensino fundamental 1, nós já aprendemos que a Lua, ela clareia o céu à noite, mas ela é praticamente um espelho, ela está refletindo a luz do Sol, né? Então ela reflete as raios solares, então ela não tem luz própria. Aí nós temos uma carteira, um quadro, uma parede, qualquer fonte, uma pessoa não tem luz própria, né? Ela é iluminada por outra fonte, e qualquer outro objeto que não tem luz própria. Então, primeira classificação que nós fazemos aqui é a fonte de luz. Fontes de luz, então fontes primárias e secundárias. Ou corpos que têm luz própria e corpos que não têm luz própria. Agora aqui outra classificação que nós podemos fazer é em questão dos raios de luz, pessoal. Então acompanhe lá na página 56, agora 57 do livro. Os raios de luz, o que nós podemos imaginar? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Opa, perdi meu fone. Eu tenho exemplo aqui de uma fonte artificial. Tem aqui uma lâmpada. Essa lâmpada aqui, o que vocês podem imaginar nessa lâmpada aqui? Ela é uma fonte primária de luz. E o que acontece? Nós podemos imaginar que ao longo dessa lâmpada aqui, existem raios de luz saindo em todas as direções. Isso faz com que ilumine toda essa sala. Então esses raios de luz, eles saem em todas as direções, eles partem de todas as direções. E alguns deles chegam até vocês aí pela câmera, outros chegam no meu rosto, por isso que vocês me enxergam, ou chegam aqui no quarto, certo? Então, esses raios de luz são raios provenientes de uma fonte luminosa, e cada fonte luminosa pode emitir o seu próprio infinitos raios de luz. Nós temos como uma fonte artificial, essa fonte artificial, mas nós também temos um exemplo aqui de raios de luz dessa figura, dessa foto, raios de luz provenientes do Sol, que atravessa uma floresta. Então o que nós podemos pensar? Que de uma fonte de luz, ela pode sair diversos raios de luz. Nós também podemos pensar o seguinte, pessoal, agora eu vou começar a trabalhar também com essa simulação aqui. Vamos imaginar aqui que eu tenho um dispositivo aqui, um laser. E vamos considerar que essa fonte de luz ela emite uma fonte de luz aí, essa fonte de luz emite uma radiação, a luz assim é apenas um feixe muito curto. Então vamos imaginar o seguinte, aqui você tem uma fonte de luz. Essa fonte de luz está saindo aqui da fonte de um laser, por exemplo, e quando ele atravessa alguns vidros aqui, com vários formatos, o que acontece? Acontece vários fenômenos aqui, ó, reflexão, refração. Então aqui eu estou passando. Isso seria um raio de luz saindo. Nós podemos considerar como sendo um raio de luz saindo aqui da fonte. E se fosse um feixe, nós podemos considerar um conjunto de raios de luz. Eu posso ter um feixe de luz, saindo vários raios de luz dessa fonte. O que vai acontecer? O fenômeno é mais bonito de observar. Ó. Quando ele atravessa aqui, esse feixe de luz ele pode refletir, bater ele no vidro, atravessar o vidro, refratar e assim por diante, certo? Então nós temos uma diferença muito grande aqui, esse conceito é importante. Nós podemos fazer diferença aqui
um feixe de luz, então feixes de luz são um conjunto de raios de luz. Então nós podemos imaginar que são o que sai dessa lâmpada que acabamos de ver, ou do sol, são feixes de luz, ou que são um conjunto de raios de luz que saem de uma mesma fonte luminosa. Dificilmente vai sair de uma fonte luminosa um raio de luz apenas, vai sair um feixe de luz. E esse feixe de luz aí, ele vai sair em linha reta, como nós observamos ali. A luz vai se propagar sempre em linha reta, ela vai querer o menor caminho possível, que é em linha reta. É claro que ele vai poder sofrer desvio quando ele passa por outro meio, né, ou é refletido, essa luz. Agora, o que acontece aqui? Nós temos aqui os tipos de raios de luz. Nós podemos raios ou feixe de luz, que saem das lâmpadas. Geralmente, o feixe de luz que sai de uma lâmpada de luz branca, se nós passarmos por um prisma lá, ele vai se decompor em várias cores. Na verdade, a luz branca ela é a junção de várias cores do espectro. Todas as luzes misturadas, né? Todas as frequências de luz misturadas. Agora, o que nós temos aqui? Se você tiver a chamada luz monocromática, que seria a luz apenas de uma cor. É uma fonte de luz que emite só apenas uma cor primária. Por exemplo, uma fonte de luz monocromática é aquela formada por um comprimento de onda apenas. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de luz monocromática. Aqui ele está emitindo apenas a fonte de luz primária, o vermelho. Eu posso também ter outro tipo de luz monocromática. Ele fala também o verde. A luz verde também é uma outra luz monocromática. Agora também temos se vocês observarem, o azul. O azul também é uma outra luz monocromática, tem apenas uma cor. Agora, se nós pegarmos uma luz chamada policromática, que seria o quê? Mais de uma cor, mais de um comprimento de onda, é, por exemplo, uma luz branca aqui, ó. Nós temos uma luz branca aqui proveniente da luz do sol, né? Ou da lâmpada que eu mostrei para vocês. O que vai acontecer quando ela atravessa um prisma aqui? Olha que interessante. Ela se decompõe em vários comprimentos de onda. Vermelho, todas as cores do arco-íris aqui, né? Vermelho, violeta, azul, anil, amarelo, vermelho e assim por diante. Ele decompõe essas cores aqui. A luz monocromática não faz isso, ó. Você joga a luz azul aqui, ela atravessa o meio aqui e não decompõe, né? Porque é só um espectro, uma cor, um comprimento de onda. Se for uma luz de vários comprimentos de onda, como a luz branca, ele vai se decompor em várias cores, pessoal. Certo? Então, vamos voltar aqui. Olha que interessante. E agora aqui vocês devem lembrar essa parte da aula de artes. Se vocês não viram aí na aula de artes, vocês vão ver ainda. Que se eu pegar 3 fontes primárias aqui, o vermelho, o verde e o ciano, né? O que nós temos? O azul, né? O que nós temos aqui? Se você misturar essas cores, vai dar origem às cores secundárias, e você misturar aquelas cores vai dar origem às outras cores que nós conhecemos na natureza. Então, por exemplo, aqui, só para ficar claro, eu não vou cobrar isso na prova, mas só por curiosidade. Se você misturar a luz vermelha com a luz verde, o que vai acontecer? Vai dar origem à cor amarela. Se você juntar a luz verde com a luz azul, ciano, o que vai acontecer? Vai dar o azul clarinho aqui, né? Vai dar o ciano, né? Aqui, ó, azul com o verde vai dar ciano, que é esse azul clarinho aqui, né? Se você juntar se você juntar aqui o vermelho com o azul, vai dar o magenta, né? Ou seja, a gente chama de rosa, né? Mas é o magenta. Se você juntar essas 3 cores aqui, primárias, todas elas na mesma intensidade, vai dar a luz branca. Então, basicamente, se você chegar perto de uma TV, os pixels lá da TV, o que tem? Ele tem essas 3 cores primárias. E essas 3 cores primárias, na mistura dessas cores, que vai formar a imagem da tela da televisão de vocês. Se vocês chegarem bem perto da televisão lá, vai ter essas 3 cores ali, né? E o que você tem? A intensidade do brilho de cada uma dessas cores aqui que vai formar a cor que você enxerga na televisão, né? Lembrando que o branco vai ser a junção dessas 3 cores, e o preto na verdade não é uma cor, né? Ele é a ausência de cor. Então, se você não tiver nem o vermelho, nem o verde, nem o ciano, você vai ter a cor, você vai ter o preto, né? O preto seria a ausência de cor, e o branco seria
A mistura de todas as cores, tá? Fisicamente explicando. Então nós já vimos aqui dos raios de luz. Agora nós temos aqui os meios ópticos. Agora os meios ópticos seria o quê? Os meios ópticos seria o meio que a luz vai atravessar. Isso aqui vocês já devem ter ouvido falar. O que, que vai acontecer? Quando a luz ela atravessa no meio, ela pode existir 3 meios que a luz atravessa. O primeiro meio aqui que nós vemos é o chamado meios transparentes. O exemplo de um meio transparente é o vidro, né? Quando a luz atravessa o vidro, você consegue enxergar o objeto claramente do outro lado do vidro. Então é considerado um meio transparente. Se você também tem o chamado meio translúcido. Ele não é transparente, mas a luz atravessa parcialmente. Você consegue enxergar só um vulto do outro lado desse meio, ou você consegue enxergar o objeto de uma maneira bem confusa, bem difusa. Então, esse meio pode ser o quê? Pode ser aqueles vidros jateados, né? Ou vidros de banheiro, que são vidros que você só enxerga a luz atravessando, você não consegue enxergar claramente o objeto do outro lado. Outro exemplo, uma folha de papel aí meio translúcida, um papel de seda, você só enxerga a luz do outro lado. Cortina, água bem suja, uma água suja, só não consegue enxergar a luz atravessando do outro lado, não consegue enxergar o objeto do outro lado. E os meios opacos, o que que são? São meios que a luz não atravessa. Então a luz não vai atravessar, a luz não atravessará por um meio opaco. Ou seja, o que que vai acontecer? A luz fica retida. Os meios opacos podem ser parede, uma pessoa, a luz não atravessa o nosso corpo, né? Nós não enxergamos uma pessoa do outro lado, né? Do nosso corpo. O que mais? Um livro. Nós temos vários exemplos, né? Então, são meios chamados opacos. Então, existem 3 tipos de meios de luz que a luz pode ou não atravessar: transparente, translúcido e opaco, tá? Então, o que nós podemos imaginar também? Que quando a luz atravessa um determinado meio, vamos dizer assim, ela possui uma velocidade, tá? Agora a questão é quanto que vale a velocidade da luz. Eu já vou adiantando para vocês que a velocidade da luz ela possui o valor mais alto que existe na natureza, o maior valor de velocidade que existe já detectado na natureza. E se você se perguntar qual que é a velocidade da luz no espaço, no vácuo, ou aproximadamente no ar, como que a gente vai dizer? Quanto que vai ser esse valor aqui? Vai ser de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. Mas se você quiser um valor mais exato, se vocês clicarem lá no Google, a velocidade da luz possui esse valor aqui, ó, em torno de 299 milhões de metros por segundo. Lembro lá do estudo de velocidade, no primeiro bimestre, que nós estudávamos velocidade de corpos em torno de 1, 2, 10 metros por segundo? Aqui é 300 milhões, imagine pessoal a diferença de velocidade. Então é a maior velocidade que existe na natureza, né? E esse valor foi proposto por vários cientistas, inclusive quem determinou esse valor também foi Einstein, também teve uma colaboração aqui. Então o que nós temos? Essa aqui é a velocidade da luz no vácuo ou no ar. O que pode acontecer com essa velocidade? Quando ela passa por um outro meio, por exemplo, água, ela pode diminuir a velocidade. Então ela é reduzida, mas continua com um valor super alto. Depois a gente vai ver quanto que essa velocidade vai ser alterada. Agora nós já vimos então a luz quando ela atravessa o meio. Agora as propriedades da luz. Vamos estudar aqui um pouquinho as propriedades da luz. Vocês já devem ter feito esse experimento, ou já devem ter observado em algum lugar esse experimento aqui, o chamado da luz, a propriedade da luz da câmara escura. O que isso quer dizer? A câmara escura vai fazer o quê? Você vai pegar uma caixa, faz um buraquinho na caixa com uma agulha, deixa essa caixa totalmente escura por dentro, e o que acontece? Se você colocar um objeto na frente da caixa, por exemplo, uma árvore aqui, ele está mostrando, os raios de luz aqui, ou o feixe de luz, os mais extremos aqui vão passar pelo buraquinho aqui. Vou atravessar o buraquinho. Só que os que estão lá em cima,
De acordo com as leis da ótica, os feixes que estão mais na parte de cima do objeto aqui vão atravessar o furinho e vão se propagar em linha reta. A luz se propaga em linha reta. Ela vai atravessar o orifício e vai aparecer e vão chegar na parte de baixo da caixa. E os feixes de luz que estão embaixo aqui do objeto, eles vão passar pelo orifício, pelo buraquinho e vão ser projetados lá dentro da caixa na parte de cima. É por isso que se vocês pegarem e observarem a projeção da árvore, do objeto lá dentro da caixa, ele vai aparecer menor, né? Menor, porque ele vai aparecer de cabeça para baixo. Esse princípio da câmera escura nada mais é que o princípio da invenção das câmeras fotográficas. Então, quando foi inventada a câmera fotográfica, o que acontece? O buraquinho, o orifício, geralmente se coloca uma lente aqui na ponta, né, como um orifício, e todo esses feixes de luz vão atravessar essa lente e vão ser projetados dentro da caixa. E aí eles vão sensibilizar um filme que está lá dentro e vão formar a foto. Nesse caso, hoje em dia, nós continuamos usando esse mesmo processo, só que o que acontece? Esse feixe de luz ele atravessa por onde? Pelo buraquinho aqui da câmera digital aqui do celular e vai ser projetado lá dentro. Só que o lugar de sensibilizar um filme lá para tirar foto, o que vai acontecer? Ele vai sensibilizar um sistema óptico que tem lá dentro, e vai transformar em informação elétrica. Mas o princípio aqui mesmo é válido de câmera escura. Vocês estão enxergando, por exemplo, na câmera do computador, também a partir de uma câmera, desse princípio da câmera escura. Mas o nosso olho também é a mesma coisa. A imagem que chega até o olho de vocês, ela é projetada de ponta cabeça lá na retina e manda essa informação no cérebro. Aí vocês podem se questionar, mas por que nós enxergamos as imagens de ponta cabeça, ou por que o celular aqui não projeta imagens de ponta cabeça? É porque tanto o nosso cérebro ele vai corrigir essa imagem, de normal, né? Ele vai tirar essa imagem que está de ponta cabeça, que vai chegar e vai fazer a correção no cérebro. E os dispositivos eletrônicos também fazem a mesma coisa, tá? Então, esse princípio aqui da luz e suas propriedades, esse primeiro princípio de projetar aqui a luz numa câmera escura, ou projetar uma imagem numa câmera escura, é devido à projeção que os raios de luz eles atravessam, eles sempre se propagam em linha reta, eles vão querer o menor caminho possível, tá? Agora aqui também, isso aqui não é algo recente, pessoal. A câmera escura ela já é estudada há muito tempo atrás. A câmera escura já era utilizada por pintores retratistas. O que eles faziam? Olha que coisa interessante. Eles já usavam isso aqui na arte. Eles pegavam, faziam um buraquinho na parede, ficavam dentro de uma sala escura, e o que acontecia? Eles projetavam essa imagem lá da paisagem que estava lá fora de um pano, e daí o que eles faziam? Eles pintavam por cima da imagem projetada. Legal, né? Até alguns artistas utilizam essa técnica até hoje, né? E também essa técnica permitiu aí você fazer pinturas em ambientes escuros também. E não só paisagem, mas também se pintava assim retrato de pessoas, né? Que naquela época não existia foto, mas o que eles faziam? Eles faziam através de uma pintura a uma pessoa, certo? Só que na época o que acontecia? Se não era de dia no sol, né, essa fonte luminosa para poder fazer a pintura, você tinha que utilizar o quê? Fontes artificiais. Só que fontes artificiais naquela época, a transmissão de energia foi apenas em 1879. Antes disso, o que acontecia? Tinha que usar lamparinas, velas, lampiões, então a luz já era estudada. Inclusive, Isaac Newton foi um dos que estudaram muito antes dessa época, que já estudava, um dos cientistas que já estudava a natureza da luz. O que ele utilizava na época? Luz solar, lâmpadas de lampiões, velas, lamparinas, tudo a óleo, né? Certo? Agora vamos lá. Então vamos para os princípios de propagação da luz. O primeiro princípio de propagação da luz, deixa eu só ver com todo de tempo. O primeiro princípio de propagação da luz, é o princípio de propagação retilínea dos raios luminosos. Esse é muito fácil de entender. Quando eu liguei essa lâmpada aqui, ou eu tenho qualquer fonte de luz,
Esses raios luminosos eles saem da fonte em linha reta e se propagam para todas as direções. Nós podemos observar isso a partir da luz solar, quando você vê lá o feixe de luz do sol no entardecer, às vezes, ou passando por uma nuvem, você vai notar que esses raios de luz vão se propagar em linha reta. E o que acontece aqui? Ele sempre vai escolher o menor caminho possível. Então aqui nesse exemplo que eu mostrei para vocês, ó, nós temos aqui o exemplo de um feixe de luz, ou um feixe de luz atravessando, ele vai sair em linha reta. É claro que ele vai, quando ele passa por outro meio, ele pode sofrer desvios, mas a propagação dele em o mesmo meio vai ser em linha reta, certo? Então essa propagação em linha reta dá a possibilidade de você fazer um estudo geométrico da luz, você poder fazer medidas de distância, medidas de reflexões, medidas de ângulos, graças a esse fenômeno da luz propagar em linha reta. Então, um dos fenômenos muito interessantes que nós podemos observar no dia a dia é a formação da sombra. Por quê? A sombra, o que seria? Seria a ausência de luz, por exemplo, no anteparo. Então vamos dizer que nós temos uma fonte de luz aqui, ele ilumina uma pessoa. Em torno da pessoa, a luz consegue atravessar e chegar até a parede, mas quando ela parte dessa luz que sai da fonte, ela fica, posso dizer, retida na pessoa aqui. Então não vai, essa luz que foi absorvida pela pessoa aqui, o que vai acontecer? Não vai ser projetada aqui na parede. Então essa ausência de luz aqui na parede é o que nós chamamos de sombra, né? A formação da sombra. Aqui nós temos também a formação da sombra aqui das pessoas andando na rua. O que acontece? As pessoas são corpos opacos, então os corpos opacos não vão deixar a luz atravessar. Então essa ausência de luz também tem a formação da sombra. O comprimento da sombra depende também muito do ângulo que o Sol está, né? Se o Sol está muito bem acima, a sombra é curta, mas a sombra se torna longa no entardecer, né? Então esse fenômeno da sombra é justificado pelo fenômeno da propagação retilínea dos raios luminosos. Se a luz não se propagasse em linha reta, não existiria sombra, porque a luz, por exemplo, ela daria volta em torno da pessoa e chegaria na parede. Então, no caso, a luz se propaga sempre em linha reta, dando a formação da sombra. Primeira propriedade, guardem aí. E graças à propriedade da sombra, né, nós podemos ter o quê? Nós temos aí a formação da sombra. Vamos dizer que você tem uma fonte, uma lanterna que se ilumina uma bola opaca, né? Se fosse transparente, ela atravessaria, né, esse meio, mas tem que ser opaco, né, o objeto. Ela atravessa, então ela forma esse cone de sombra. O que está atrás da bola que não passa a luz, então nós temos sombra. Só que existe uma região também que quando você ilumina, se a fonte de luz ela for maior que o objeto, ela for mais larga ou ela for extensa, o que vai acontecer? Você vai ter uma região de sombra e você vai ter uma região de meia sombra. Ele passa um pouco de luz e passa um pouco de sombra, então é o que nós chamamos de penumbra. Então eu posso dizer que você tem a sombra, é o que aparece escuro na parede lá, e se você tiver várias fontes de luz de dia ali, o que acontece? Você tem um contorno em torno da sombra, que não é escuro, mas também não é tão claro, ele é acinzentado. Então é essa penumbra que nós temos aqui, a formação de uma penumbra, que quando você tem uma fonte muito extensa. Agora o que vai acontecer aqui? Graças também ao fenômeno da propagação retilínea, a formação da sombra, nós também podemos observar os eclipses. Então nós temos dois tipos de eclipse aqui. Nós temos o esquema representativo do eclipse lunar. O que acontece no eclipse lunar? Você já deve ter visto isso em geografia. O eclipse lunar vai acontecer o quê? Vai acontecer quando você está do lado de sombra, você está lá do lado escuro da Terra. Claro que o eclipse lunar vai acontecer à noite, né? E o que acontece? O Sol, a Terra entra na frente do Sol, né? Ele vai entrar na frente do Sol e você vai enxergar a sombra da Terra lá na Lua. Então, aqui é a prova que a Terra é redonda, né? Ou seja, você enxerga a sombra da Terra lá na Lua. Vocês estão vendo que existe também uma regiãozinha aqui que não é nem sombra e nem luz, ela é uma penumbra, tá vendo? Que é o intermediário. Então, o que acontece? Estudem bem isso, pessoal. O eclipse lunar vai acontecer à noite, obviamente. Você vai enxergar, vai ficar olhando lá a Lua. E o que acontece? É o Sol, a Terra e a Lua, né? Essa conjunção.
Agora e o eclipse solar? Claro que o eclipse solar vai ter que acontecer de dia, só que agora você vai ter que estar na parte, você vai ter que estar na parte clara da Terra aqui. E o que que acontece? É quando a Lua ela passa na frente do Sol, então você vai enxergar o que? Vai, você vai estar de dia lá e o que que acontece? A Lua vai cobrir o Sol, né? E vai ficar parcial, pode ser parcial ou total, vai ficar noite, né? Vai ficar noite. Esse eclipse solar, o último eclipse solar total que aconteceu aqui em Ponta Grossa, se eu não me engano, ó, pra vocês verem como faz tempo, eu tava no quinto ano. Tava no quinto ano, isso foi nos anos 90, pessoal. E até hoje não teve um eclipse total solar. O último foi nos anos 90. Até por sinal, para quem está informado e com as notícias, teve um eclipse total solar a semana passada, se eu não me engano, só que foi nos países do hemisfério norte. Pesquisem sobre isso. É maravilhoso, eu já presenciei isso, né? Claro que você tem que observar com um filme lá, porque você pode ficar cego se você for olhar diretamente lá. Mas o que acontece? Anoitece, pessoal. Basicamente anoitece. Eu lembro que a gente foi no pátio lá com os colegas, lá no colégio que eu estudava, e aí a gente foi lá no pátio, fomos lá, a gente cortou um pedacinho de chapa de raio-x e ficou olhando lá. Isso aconteceu quando eu estava em aula, daí a gente foi tudo no pátio observar. Só que acontece, fica à noite, pessoal. Anoitece. Os animais acham que anoiteceu, os grilos começam a fazer barulho e os pássaros se escondem, então é como se estivesse anoitecendo. Posso dizer, dá uma confusão na natureza ali, esse eclipse. Por isso que assustava muito, quando as pessoas não sabiam o que era o eclipse, assustava muito lá os primórdios da humanidade, porque eles achavam que eram os deuses que entravam na frente, que cobriam o sol, né? Então, o que acontece? O esquema do eclipse solar é Sol, Lua, Terra, né? Quando o eclipse é total, é porque a pessoa está na sombra. Ela fica lá na sombra, então cobre tudo. E quando você tem um eclipse parcial, passa um pedacinho só da Lua, você enxerga ela passando na frente do Sol, um pedacinho da Lua passa na frente. O que acontece? Você tem um eclipse parcial, você fica na penumbra. Beleza? Esse fenômeno agora tem que dar uma estudada, mas ele vai acontecer só daqui muitos anos depois. Hein? Aconteceu nos anos 90, no ano de 1990 deixa eu lembrar, 95, se não me engano. 94, 95 ou 96, não sei, tem que me lembrar. Agora nós temos uma outra, a primeira é a luz se propaga em linha reta, o segundo fenômeno é a independência dos raios luminosos, ou seja, se você emitir raios luminosos em todas as direções, ter diversos raios luminosos, por exemplo, aqui na balada, né, você tem lá luzes lá de um show, o que vai acontecer? Essas luzes vão se cruzar uma com a outra como se nada tivesse acontecido. Então essa luz laranja vai cruzar com essa luz azul, cada uma vai seguir o seu percurso, uma não vai interferir na outra, tá? Então a luz laranja não vai interferir na luz azul e a luz azul não vai interferir na laranja. Isso aí, esse experimento é fácil de fazer. Pegue duas lanternas e cruze em duas lanternas. Não vai acontecer nada com a luz de uma lanterna e nem com a outra, né? Elas vão continuar seguindo o seu percurso, como se nada tivesse acontecido. Isso é a propagação independente dos raios luminosos. E o último princípio aqui é a propagação reversível dos raios luminosos. Isso você já deve ter observado no carro. O que acontece? Quando você observa uma pessoa lá, o motorista, a pessoa que está dirigindo lá no carro no espelho retrovisor, você está sentado no banco de trás e observa lá o motorista também observa. Por quê? Porque acontece assim. Quando você olha a pessoa no espelho, os raios a luz que está iluminando a pessoa lá, está chegando até você. Mas se essa luz chega até você, a luz da pessoa, essa luz também que está chegando que está iluminando você, chega também até a pessoa. Então as duas pessoas se olham quando a gente enxerga num espelho lá, né? Você olha uma pessoa no espelho, a pessoa também está te olhando lá no espelho. Então é isso que acontece lá no espelho retrovisor. É a dependência dos raios luminosos, tá? É a propagação reversível dos raios luminosos. Quando você olha para a pessoa também está olhando para você. Agora aqui a luz e seus fenômenos. A luz ela pode sofrer alguns fenômenos aqui. Por exemplo, a luz pode refletir. Então uma forma de estudar aqui é o espelho, né? Ó, para vocês verem aqui no ambiente de trabalho. Ó, tem até meus diplomas lá na parede. Tem um quadro que eu dou aula.
Então, vamos ver se vocês estão enxergando, projetando lá no espelho. Então, o espelho é uma forma de estudar a propagação, a reflexão da luz. Então, um dos fenômenos é a reflexão. Ou você pode observar a reflexão nas águas calmas de um lago. Então, o que acontece a reflexão da luz? É quando a luz ela chega, bate numa superfície e retorna no meio. Vamos tentar fazer a reflexão aqui. Vamos estudar. Por exemplo, você tem essa fonte luminosa aqui. Essa fonte ela chega até o espelho e reflete, né, os raios luminosos dessa lâmpada. Espero que vocês enxerguem depois na gravação. Ó, está refletindo. Esse fenômeno da reflexão. E existe também o chamado fenômeno da refração. A refração é quando a luz atravessa o meio. Por exemplo, quando a luz atravessa o meio, vai fazer esse fenômeno muito interessante aqui, ó. Por exemplo, a luz ela tá, você enxerga essa colher, parece que ela está quebrada, né? Mas na verdade não. A luz ela tem uma velocidade nesse meio aqui no ar, e na água ela tem outra velocidade, ela altera de meio, então ela dá a impressão que a colher está quebrada, né? É o fenômeno de refração, a mudança de meio. Agora, o que acontece? Leis da reflexão. O que nós podemos observar aqui na lei da reflexão? A primeira lei da reflexão é que o raio incidente e o raio... Você vai ter um raio incidente, você vai ter daí também um raio refletido em vermelho. Esse raio incidente e o raio refletido, em relação a uma linha normal, essa linha normal aqui é uma linha imaginária que a gente faz aqui, formando 90 graus com a superfície, para você saber o ângulo aqui de incidência e o ângulo de reflexão. Então, essa linha normal, esse raio de luz incidente e o raio refletido estão no mesmo plano. Aqui, nesse caso, é o plano da tela do computador, a tela do celular de vocês. Então, você vai ter os raios de luz incidente e refletido contidos no mesmo plano. E a outra lei da reflexão, que é que é muito importante aqui, que se eu incidir um feixe de 45 graus aqui com a normal, com essa linha normal aqui que forma 90 graus com a superfície, eu incido um ângulo de 45, a reflexão vai ser de 45 graus. Vamos ver melhor aqui na simulação, pessoal. Vamos colocar aqui a simulação. Aqui não liguem para a luz atravessando o meio. O que a gente vai ver é a luz refletindo só, por enquanto. Então vamos pegar aqui um transferidor. Vou colocar aqui o transferidor bem no meio. E vamos incidir a luz. Ó, o que acontece quando eu incido a luz a 30 graus aqui, ó? É a reta normal que forma 90 graus com a superfície. Vamos dizer que isso aqui é um espelho. Desconsiderem esse feixe aqui, considere só que isso aqui é um espelho. Ele está incidindo a luz aqui a 30 graus, está formando 30 graus, e a reflexão é 30 graus também. Tá vendo? Essa aqui é a luz refletida. Agora, se eu aumentar para 60 graus, ó, raio incidente é 60 graus, raio refletido 60 graus. Se eu incidir a 0 graus, daí a luz bate e volta, né? 0 graus, volta com 0 graus. Se eu incidir um ângulo bem alto aqui, ó, um ângulo de quase 90 graus, o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Então, sempre é válida essa lei da reflexão. Dá para ver bem aqui. Tanto no raio, como se fosse uma onda luminosa, também vai ter esse comportamento, pessoal. Certo? Tranquilo? Agora, vamos voltar aqui. Essa lei, então, é extremamente importante. Eu posso perguntar o que na prova para vocês, essa parte? Eu posso perguntar assim, eu posso dizer para vocês assim, eu tenho um ângulo de 15 graus incidido. Quanto que é o ângulo refletido? Vocês vão responder 15 graus. Agora, e se eu perguntar na prova, o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido é... Quanto que é o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido aqui? Se você pegar 45 mais 45 não dá 90. Então, se eu disser para vocês lá no exercício, o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido é 90 graus. Quanto que vale o ângulo de incidência e quanto que vale o ângulo de reflexão? Se você tiver um ângulo inteiro aqui de 90 graus, vamos dizer, você vai dividir por 2. Você vai pegar 45 ângulo de incidência e 45 ângulo de reflexão. Sabe? Certo? Se eu pedir lá para vocês, se eu disser que o ângulo total, lá, o ângulo incidente e o ângulo refletido, o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido é de 20 graus. O que vai acontecer aqui? Quanto que é cada... Vamos dizer que o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido aqui dá 20 graus. Então, vamos dizer o ângulo raio incidente e o raio refletido dá 60 graus. Quanto que é o ângulo de incidente e o ângulo de reflexão? 30 graus cada um. Certo? Então, a lei da reflexão é válida.
Então sempre nós temos essa reflexão, né? É importante saber disso. Aí nós temos aqui a formação das cores, isso aqui também é importante. Quem tiver o dispositivo aqui de realidade aumentada, que vocês podem observar, isso aqui é bem legal. Fazer isso aqui é só dar um print no QR Code aqui, vocês conseguem ver que é muito legal. Se você chega à superfície incide uma luz branca, com várias cores do espectro, você vai enxergar a superfície branca. Se você incide a luz numa superfície escura, uma superfície preta, por exemplo, na tela do celular, o que vai acontecer? A luz chega aqui, ela bate, só que ela não vai refletir. Ou seja, o preto então é a ausência de luz chegando na tua vista. E quando você tem uma luz branca incidida numa superfície vermelha, deixa eu ver se eu tenho uma superfície vermelha aqui. O que vai acontecer? Você enxerga esse vermelho porque a luz branca chega até aqui, ela absorve todas as cores e reflete apenas a onda, o comprimento de luz comprimento de onda no vermelho, certo? Por isso que você enxerga o objeto vermelho, isso que dá a formação da cor do objeto. Nessa apostila, por exemplo, esse pedaço azul aqui, por que você enxerga essa cor azul? Porque quando a luz branca chega aqui nessa apostila, o comprimento de onda que está refletindo nesse ponto aqui é o azul, né? É a cor, né, que você consegue enxergar. Aí tem essa parte do experimento fazendo ciências, a gente não vai fazer, infelizmente não vai poder fazer, mas eu quero fazer uma atividade para a gente retornar, fazer em sala, esse aqui seria mais legal fazer em sala, tá? Que é fazer o disco de Newton, esse disco de Newton lá tem no anexo de vocês para montarem. E aqui, agora só para fechar, a refração da luz eu não vou cobrar nenhum cálculo, é só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui na refração da luz. É quando a luz ela entra e ela atravessa o meio. O que acontece quando ela atravessa o meio? Ela muda a velocidade diminui. Isso faz com que você tenha a impressão que essa colher está quebrada, né? Quando ela atravessa aqui o meio. Na verdade é porque a luz desvia. Ela sofre um desvio quando atravessa o meio para o outro. Do meio A para o meio B. Nesse caso aqui é o meio ar e água, tá? Aqui tem um pouquinho sobre fibra ótica, é interessante vocês lerem. E a dispersão da luz, o que acontece? É quando a luz branca chega numa superfície, então só antes aqui, algo na prática que é estudado aqui é a refração da luz, por exemplo, é a formação de imagens em lentes. Essa aqui é um tipo de lente, né? Ó, meu olho lá. Meu olho lá. Isso aqui é um tipo de lente lá, é lente chamada convergente, tá? Essa lente convergente aqui, o que acontece com a luz? Quando ela atravessa por essa lente aqui, por que ela vai ampliar aqui a imagem dessa lente de aumento aqui? Porque a luz ela muda de meio. Então se você conseguir, você pode também enxergar a luz passando, a luz atravessando esse meio aqui, ó. O que acontece? Ela muda o seu tamanho, né? A imagem muda o seu tamanho. Então o que acontece? Devido ao desvio da luz também numa lente. Vocês vão estudar com detalhe essa parte de lente na segunda série do ensino médio. E a dispersão da luz, pena que eu não tenho nenhum prisma para mostrar, mas a dispersão da luz é quando a luz branca atravessa uma gotícula de água, por exemplo, de chuva ou aqui da cascata, formando um arco-íris, ou quando a luz ela atravessa um prisma. Ela dispersa em vários comprimentos de onda, como eu tinha mostrado para vocês. O fenômeno de dispersão da luz vai acontecer num prisma. Então você tem que incidir uma luz branca, né? Não pode ser luz de uma cor só, né? A luz branca é a junção de várias cores. Quando ela atravessa o meio, o que vai acontecer? Ela vai sofrer a dispersão. Dispersão em todas as cores do arco-íris. É o símbolo da banda Pink Floyd, né? Mostra exatamente aqui. Você tem toda a formação de todas as cores. O fenômeno do arco-íris também é a mesma coisa, né? Só que ele atravessa não um prisma, ele atravessa gotículas de água, né, na atmosfera. Por isso que o arco-íris vai aparecer em situação se tiver a posição do Sol e gotículas de água na frente do Sol. Vai acontecer essa dispersão. Aí, então, a matéria aqui é basicamente esse aqui que eu vou cobrar para vocês na prova, né, até aqui. Só que é interessante saber alguns pontos importantes aqui. Eu vou estender bastante esse vídeo, porque infelizmente não dá para deixar mais curto, né, o vídeo. A semana que vem eu vou fazer um resumo de toda a matéria, tá, pessoal? A gente vai ter aula na sexta, eu vou fazer um resumo de toda a matéria. Eu estou pensando em preparar um materialzinho contendo um resumo de toda a matéria, daí eu vou fazer minha aula de resumo, vídeo em cima desse material.
Essa parte aqui é bem legal porque é bom vocês, para quem gosta bastante de história, que ele vai mostrar todas as descobertas envolvendo luz ou envolvendo radiação ou ondas lá. Quando que foi inventada a transmissão sem fio, a primeira ressonância magnética, a primeira radiografia, o raio-x, dispositivo, controle remoto via ondas de rádio, micro-ondas, lá tem as imagens, telefone celular. Muita gente acha que o telefone celular é uma coisa recente, mas olha que interessante, o telefone celular foi inventado em 1947. Só que naquela época não tinha muita utilidade popular, né? A transmissão via celular não era utilizada popularmente, mas já se conhecia. Ela começou a se popularizar aí no final da década de 90, né? Eu tive, minha família, na verdade, meus pais tiveram, né? Compraram o primeiro celular, igual o Motorola, né? O Tijorola, né? Um tijolão, né? Celular que se você jogasse na cabeça de uma pessoa, matava, né? Então é alguns da família de vocês devem ter esse celular guardado também, né? Que se eu não me engano, meus pais compraram o celular nos anos 2000. Ele já estava um pouquinho ultrapassado em outros países. Forno micro-ondas, realidade virtual, foi inventado em 1950. Satélite, laser. Então são dispositivos que a gente acha que é uma coisa muito moderna, mas olha, nos anos 50. Só que ele começou a se popularizar, ser popularizado comercialmente mais pra frente, né? Essa figura aqui eu acho uma das mais interessantes da física. O que ele mostra? O que faz com que, vamos dizer, nós vimos lá que a luz visível é uma onda eletromagnética, que ela surge da vibração de elétrons, mas nós vimos outras fontes eletromagnéticas. Mas o que faz uma fonte ser diferente de outra? Simplesmente é porque elas possuem frequências ou comprimentos de ondas diferentes. Então, por exemplo, aqui nós temos a luz visível, é um pequeno pedaço do espectro que a gente enxerga no dia a dia, que é um pequeno pedaço aqui das ondas eletromagnéticas. Por quê? No dia a dia nós temos diversas ondas atravessando aqui no nosso corpo, nessa sala, nesse momento, só que a gente não enxerga. Por exemplo, existem ondas com frequência extremamente baixa. Por exemplo, dentro da tomada da casa de vocês, lá na rede elétrica, existe uma frequência vibrando lá a energia elétrica. Ela vibra uma frequência de 60 Hz lá, a rede elétrica. Então nós temos uma frequência bem baixa. Depois você tem uma frequência muito baixa. Aqui que é a frequência... Você tem a frequência de transmissão aqui de rádio, ondas de telefone celular, micro-ondas. São frequências mais baixas. Depois você tem a radiação infravermelha. Onde que você vai ter essa radiação infravermelha? No controle remoto. A radiação que o controle remoto envia para a tela da televisão, para o dispositivo que tem embaixo na televisão, é por onda infravermelho. Depois tem a luz visível, radiação ultravioleta proveniente do sol, aquela que é prejudicial à saúde, que você usa filtro solar por causa disso. Se você aumentar mais a energia, a frequência, você vai chegar nas fontes de raio-x, que essas fontes, a partir da fonte de raio-x, ela já começa a se tornar perigosa, começa a se tornar cancerígena, porque ela é uma radiação que ela arranca elétrons das células e do DNA. Então, por isso que você não pode ficar fazendo constantes exames de raio-x, né? Raio-x, raios gama, radiação gama, provenientes de bombas atômicas e usinas nucleares. Então, aqui você tem frequências extremamente altas. Então, aqui está o espectro eletromagnético. No passado, alguns alunos se perguntaram, mas por que o som não está aqui? Vocês saberiam explicar por que o som não está aqui? Porque o som não é uma onda eletromagnética. Então, apenas nós temos aqui a luz, micro-ondas. Guardem bem essa figura aqui. E consultem bem esse material aí, usem bastante no dia da prova. A prova de vocês, assim, tá tranquila em termos, não vai ter muito cálculo na prova, tá, pessoal? Vocês vão ver que é mais conteúdo teórico. São questões todas objetivas, tá? Vão ser todas questões de marca X, porque vocês vão levar lá pro colégio, vocês vão ver como que o colégio vai agendar essas provas para vocês e vocês vão respondam certinho lá no gabarito a prova. Tá? Então aqui nós temos todo esse espectro. Eu passo às vezes horas olhando para esse espectro aqui, estudando eles. Tá? Agora, deixa eu ver quanto que tá o tempo. Vai estender um pouquinho o vídeo, como eu falei, né? Uma aula só por semana, então. Agora vamos para os exercícios. Vamos treinar um pouquinho. Vai ter uma tarefinha para vocês fazerem também. Os exercícios vão ver que são bem legais.
Olha que exercício mais fácil, exercício 1. Determine o tipo de fonte luminosa de cada elemento a seguir. Estrela, primária, estrela tem luz própria, né? Brasa de carvão, primária, para quem vai fazer o churrasco lá tem a brasa acesa, Livro, fonte secundária, né? O livro não tem luz própria, né? Professor, por mais que o professor seja um ser iluminado, né? De muita paciência, mas ele é, entre aspas, iluminado, né? Ele é uma fonte secundária, ele precisa de luz, né? Lanterna acesa, primária. Raio laser, primária também, tem luz própria. Agora, essa questão aqui eu ia colocar na prova para vocês, só que deixa eu esconder aqui a resposta. Vai ser difícil esconder, agora já apareceu. Admita que o Sol subitamente morresse, apagasse o Sol de repente. Ou seja, a luz deixasse de ser emitida pelo Sol. 24 horas após esse evento, um eventual sobrevivente, né? Dificilmente alguém sobreviveria, olhando para o céu sem nuvens, veria o quê? Veria a Lua e as estrelas? Não. As estrelas veria, porque as estrelas têm luz própria. Você veria o céu totalmente escuro, o céu escuro apenas com as estrelas. Por que você não enxergaria a Lua? Porque a Lua você enxerga graças ao Sol, né? É o Sol que ilumina a Lua, né? Somente a Lua? Não, ela precisa do Sol para iluminar a Terra, né? Somente as estrelas? Sim, somente as estrelas. Uma completa escuridão? Não, você enxergaria as estrelas, né? As estrelas independem do Sol, né? Somente os planetas do sistema solar? Também não. Os planetas que a gente enxerga à noite, que a gente enxerga como um pontinho, muita gente acha que é uma estrela, mas existem pontos luminosos no céu que não são estrelas, que podem ser planetas. A gente pode estar enxergando um planeta lá dizendo que é uma estrela. A primeira estrela, entre aspas, que a gente enxerga no céu é o planeta Vênus, né? Muita gente chama, os antigos chamam de estrela d'alva, mas ela é o planeta Vênus. Então a gente vai enxergar um pontinho no céu lá. Júpiter é um pontinho que vai aparecer no céu. Saturno vai aparecer um pontinho no céu como se fosse uma estrela. Cuidado! Não é tudo que aparece no céu é lua e estrela. Tem os planetas também que vão aparecer. Se você pegar um telescópio bem poderoso e enxergar ali, você consegue... Você enxerga os planetas aí. Inclusive, se enxerga Saturno e se o seu telescópio for bom, você enxerga até os anéis de Saturno. Legal. Somente as estrelas. Legal essa questão aqui. A cidade de Bonito, quem já visitou aqui, Mato Grosso do Sul, é conhecido pelos raios de águas cristalinas. Eu queria conhecer isso aqui, eu achei muito legal. Muito bonito, né? Não é à toa o nome. Olha, se enxerga cores e peixes de diversos tamanhos. Com base nos conceitos ópticos, essas águas são consideradas opacas, transparentes ou translúcidas. Opaca não, né? Porque a luz atravessa. Transparente, na verdade sim, porque as águas são extremamente transparentes, parece que os peixes estão flutuando, né? E translúcida não, só se a água fosse suja ou turva, né? Nos rios aqui nos nossos rios aí que nós temos é difícil de enxergar uma água cristalina dessa, né? Uma que a água é turva pode ser poluída ou é porque é turva por causa do barro, né? Que o rio tira das encostas, né? Então, a água, às vezes, geralmente as águas nossas são barrentas, né? Essas águas podem ser consideradas transparentes. Quem já foi fazer aqueles mergulhos lá no Nordeste, também nas praias do Nordeste, também você vai ver as águas cristalinas lá, de corais, tudo. Já estamos no banco... se estamos no banco traseiro de um carro e percebemos que o motorista nos olha, ele percebe também que está sendo observado. Qual é o princípio da ótica em que se baseia essa situação? O princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Olha a questão que eu tinha falado lá. Se o ângulo entre o raio incidente e o raio refletido for 70 graus, quanto que é o ângulo incidente? Tem que ser a metade de 70. 35. E quanto que seria o ângulo refletido? 35. Se o ângulo entre o raio incidente e a superfície do espelho é 30 graus, qual é o ângulo do raio refletido? É 60 graus, tá? Se o ângulo entre o raio incidente e a superfície do espelho... Aqui eu não vou entrar em detalhes sobre essa parte. Se o ângulo de incidência do raio luminoso em relação ao normal é zero, se você jogar a luz bem de frente do espelho, qual é o ângulo do raio refletido? 0 graus. A luz bate e volta. É o que acontece quando a gente se olha no espelho, né? Muitas vezes, ao examinar uma vitrine, é possível observar... essa aqui não vou fazer, não vou resolver, né? Essa aqui... Deixa eu ver aqui só uma questão.
Antes de terminar, deixa eu só ver aqui se tem alguma questão interessante que eu vou cobrar. Estou olhando as questões aqui que eu vou cobrar a nível de prova. Durante o final da Copa do Mundo, o cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou a cena de um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira azurra, que é azul e branca, que foi iluminada por um feixe de luz amarela monocromática. Quando a cena foi exibida ao público, a bandeira apareceu o quê? Preta e amarela. Essa aqui não vou entrar em detalhes sobre a cor. Beleza, pessoal? Então aqui basicamente está o nosso conteúdo que eu vou cobrar na prova, foram das questões que eu coloquei aqui. Agora como tarefa, vamos não prolongar muito o vídeo, que já está vídeo de quase 1 hora. O que nós temos aqui, pessoal? Vocês vão fazer para mim. Depois eu vou deixar anotado lá no cronograma de matéria. Vou deixar anotado lá no cronograma, se vocês não conseguirem acompanhar. Mas quem quiser acompanhar aqui já pode marcar lá no livro de atividades. O que vocês vão fazer lá no livro ou caderno de atividades? Vocês vão fazer da página 25, tá? Da página 25 vocês vão fazer o exercício 18, muito fácil aqui, quais são as fontes primárias e secundárias. 19, eu vejo que a maior parte dos alunos estão perguntando, professor, eu não estou conseguindo achar as palavras no caça-palavra aqui. Então, vocês vão achar 3 palavras aqui. Agora eu vou dar a dica, agora é mais fácil que isso, é impossível, vou dar a dica. Vocês vão ter que encontrar os 3 fenômenos luminosos: reflexão, refração e dispersão. Só que corrijam, porque a apostila, o material positivo, eu fiquei admirado com isso, que ninguém corrigiu até hoje, mas o material positivo ele fez um erro grosseiro de ortografia, pessoal. Então, ele colocou dispersão com C cedilha, e não, dispersão é com S. Então, eu já vou achar para vocês aqui. Então, ó, é aqui, ó, pessoal, dispersão, ó, tá escrito com C cedilha, e não é dispersão é com S, pessoal, tá? Marquem lá. Então, dispersão com S. Eu fiquei louco quando eu vi isso. Então, já marque lá que tá errado, corrijam lá, coloquem um S. Beleza? O número 20 não precisa fazer. 21, vocês fazem o 21, verdadeiro ou falso. É tudo sobre o que a gente viu agora. 22, não precisa escrever muita coisa, por mais que tenha um monte de linha aqui, mas é só para falar o que é transparente, opaco e translúcido. É só para escrever a palavra aqui do lado. O interessante também seria, além de vocês escreverem a palavra do lado, se vocês quiserem escrever exemplos aqui de corpos transparente, opaco e translúcido, seria legal. Escrever o que é um corpo transparente, opaco e translúcido. 23 também é para fazer. São exercícios simples, por isso que eu estou cobrando bastante exercícios. Princípio da propagação retilínea, propagação independente e reversível, os 3 fenômenos. Vocês vão identificar aqui, colocar 1, 2 ou 3 nas lacunas. O 24 também aqui vai ser os fenômenos que a gente estudou aqui, né? Também é bem fácil, é só escrever. Descreva os aspectos que está acontecendo com a luz aqui. E o 25, tá? Então vocês vão mandar, eu vou pedir para vocês mandarem, para não chegar muita foto para mim, vou pedir para vocês mandarem 3 fotos. Tentem tirar 3 fotos aqui. Se vocês verem que a resolução ficou ruim, daí tirem fotos individuais. Mas eu vou pedir para vocês tirarem 3 fotos. Uma foto dessa página, uma foto dessa segunda página aqui, da página 26 e da página 27. 3 fotinhos lá. Se a resolução ficar ruim, daí mandem mais fotos, mas eu vou pedir para tentar fazer um esforço e reduzir em 3 fotos para não ficar chegando muito arquivo, tá meio que sobrecarregado no meu celular. Beleza, pessoal? Então tá aí a tarefa para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí, dando umas dicas. Desculpa estender muito, mas foi necessário estender esse vídeo aqui, porque a gente tem aula uma vez por semana só, né? Então é o único momento que a gente pode aproveitar. E qualquer dúvida me manda mensagem, pessoal. Hoje então eu coloquei uma camisa caipira aqui, né? Eu vou colocar coloquei a camisa caipira e hoje seria a nossa festa junina, né? No colégio, né? Vocês estão lembrados lá da data. Então, mais uma dica é depois de fazer todas as atividades do dia aí, tentem fazer de manhã, já tudo de à tarde. Uma dica aí, fazer uma festa junina aí de vocês. Façam vocês com as pessoas que moram com vocês, pessoal. Não saem, não vão na casa de amigos, não vão na casa de parentes
que não moram com vocês, evitem isso, pessoal, evitem aglomerações. Então, uma dica, faça a festa junina com os pais de vocês, faça a festa junina aí na casa de vocês. Come uma pipoquinha, um pinhãozinho. E pessoal, então eu desejo tudo de bom para vocês. Um forte abraço, qualquer coisa é só me chamar. E não esqueça de entregar essas atividades até 6 horas da tarde. Até mais, pessoal. Tchau.